Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente falar sobre um tema que vocês amam, que é livros que falam sobre livros. Eu já tenho uma lista aqui no canal com esse tema, onde eu indico algumas leituras que podem servir de leitura de apoio, leituras complementares aí a várias obras, ou livros assim que não falam especificamente de uma obra, mas falam de literatura de uma forma geral. Vou deixar o vídeo linkado nos cards e também na descrição aqui do vídeo, se vocês quiserem assistir essa primeira parte, essa primeira lista. E hoje eu vim trazer outros 10 livros que falam sobre livros aqui para vocês, tá joia? Não são livros assim super teóricos, tá, gente? Porque a minha ideia aqui é trazer leituras introdutórias, algumas mais simples, outras um pouco mais aprofundadas, mas sempre leituras aí que qualquer um de vocês, independente se você estuda ou não literatura, você pode fazer, tá joia? Antes de começar a lista, eu quero lembrar vocês que tá rolando desconto na imersão de Jane Eyre, em homenagem ao aniversário da Charlotte Brontë, que é dia 21 de abril, próximo sábado. Então, lá no Pocket, para quem não sabe, eu tenho uma lojinha virtual onde tem 6 imersões disponíveis em obras importantíssimas da literatura, e uma dessas imersões é em Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E aí, para homenageá-la, eu tô dando 15% de desconto nessa imersão. Então, se você quiser adquirir, é só você visitar lá o MSL Pocket, é michellesantosliteratura.com/MSL Pocket. O link vai estar aqui na descrição também, se você quiser só ir lá clicar, que você vai ser direcionado para a página. E aí você escolhe a imersão em Jane Eyre e coloca lá, aplica o cupom de 15% de desconto, que é o cupom CHARLOTTE15. Que tá aparecendo aqui na tela para vocês, tá bom? Então, tô esperando vocês lá no Pocket, não perde, a promoção vai só até dia 21, que é o aniversário da Charlotte, fechou? Então, agora sim, vamos à nossa lista de hoje. Então, vamos à lista, como são 10 livros, eu vou tentar falar rapidamente sobre cada um deles, tá bom? E o primeiro é esse daqui, Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, que ele vai trazer sugestões pra gente retirar mais coisas de um livro, né? E eu achei muito legal, eu demorei a ler esse livro, eu fui ler esse livro aqui o ano passado e achei legal porque ele defende aqui ideias que eu defendo no meu clube de leitura e eu nem sabia que ele defendia essas ideias aqui. E então ele defende, por exemplo, uma análise mais pormenorizada da narrativa, que é o que a gente faz lá, né? Então ele vai falar um pouco sobre personagens, sobre os elementos da narrativa mesmo, traz outros temas aqui também. É um livro muito fácil de ser lido, inclusive eu acho que é uma boa forma de começar se você não tem muita familiaridade com esse tipo de ensaio sobre literatura ou até livros mais teóricos. Esse livro aqui é um bom livro para você começar, bem fluido, com uma... não tem nada assim muito complicado de você entender aqui, sabe? Eu acho que vai dar bom você começar por esse daqui. A minha segunda sugestão é um livro que no primeiro vídeo, né, de livros sobre livros, eu indiquei um outro livro desse mesmo autor, onde ele faz uma análise de Os Miseráveis. E agora eu vou indicar um livro onde ele faz uma análise de Madame Bovary, que é A Orgia Perpétua, do Mário Vargas Llosa. Eu amo esse autor, eu adoro a escrita dele, tanto na não ficção quanto também na ficção. Eu gosto dele escrevendo os dois tipos de texto, né? E aqui a gente tem uma análise bem pormenorizada de Madame Bovary. O Llosa, ele é apaixonado pela Emma Bovary, então eu já adianto isso aqui para vocês. E ele faz uma análise interessante, principalmente na questão de tempo, como é construído o tempo em Madame Bovary, e narrador. Ele analisa todos os pontos, na verdade, mas essas duas análises eu achei particularmente muito interessante. Então fica aqui a indicação. Tem muitos spoilers de Madame Bovary, tá, gente? Então lê aí, se você não gosta de spoiler, lê depois de ter lido Madame Bovary, tá bom? Agora, se você não liga para spoiler, aí fica por sua conta mesmo. O próximo livro que eu vou indicar para vocês é um livro de ensaios sobre obras da literatura russa, que é tão temida, então é bom, né, a gente ter uma ajuda ali na interpretação dessas obras, que é Aulas de Literatura Russa,
da professora Aurora Bernardini. Esse livro aqui, ele vai trazer ensaios sobre vários autores e várias obras da literatura russa. É muito legal, gente. Eu confesso que eu não li esse livro todo, mas eu já li vários capítulos dele, inclusive para estudar, para fazer conteúdo do Clube MSL. E assim, é um conteúdo riquíssimo que tem aqui. Só para dar alguns exemplos para vocês do que vocês vão encontrar aqui, ó. Pushkin, Gogol, Turgenev, que a gente tem no clube esse ano, então usarei esse livro aqui com certeza. Tem Dostoiévski, Tolstói, né, claro. Inclusive, usei muito esse livro aqui depois que eu li Ana Karenina para conversar, para compreender melhor a obra, né, para conversar com vocês durante a leitura coletiva. Enfim, Chekhov, tem muita coisa aqui nesse livro, tá bom? Então, fica a indicação, também uma leitura muito fluida, tá? Nada de muita dificuldade, não. Aí nessa mesma vibe, né, aquele ali, aulas de literatura russa, tem também esse daqui, que é curso de literatura inglesa. Esse daqui é de fato a transcrição de um curso que o Jorge Luiz Borges, deu na Universidade de Buenos Aires. Acho que são 25 aulas, que ele vai falar sobre vários aspectos, vários autores, várias obras da literatura inglesa. Muito interessante também esse livro. Também já usei ele para fazer conteúdo lá do clube. É muito bom. Outro livro que vai falar sobre um assunto específico e ele é bem completo, ele abrange assim tudo sobre esse assunto, é o Romance de Formação, do Franco Moretti. Muita gente conhece esse livro, já ouviu falar desse livro, né? E ele é muito bom, de fato, gente. Ele fala sobre o romance de formação de uma forma também simples, muito gostosa, dá vontade de você continuar lendo esse livro, você entende tudo que ele fala, porque tem uns livros aí de teoria, né, que esse aqui é mais para teoria mesmo, mas tem uns livros de teoria que você tem que fazer um esforço para entender o que aquele autor tá falando, né, esse daqui não, é muito fácil, é muito bom de ler mesmo, e você fica até mais interessado pelo romance de formação. O romance de formação que é uma forma que, um tipo de literatura que eu gosto muito particularmente, então por isso também esse livro me interessou. Enfim, livraço esse daqui também, fica aí mais essa dica para vocês. Daí vamos para a segunda metade de indicações, mas antes eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para mim, é uma forma de você me apoiar gratuitamente e é uma forma também de você me motivar a continuar fazendo vídeos como esse aqui para você, tá bom? Então se inscreve aí, não esquece, tá? E vamos continuar aqui a nossa lista. Agora, um livro de ensaios que eu também gosto muito. Eu acho ele fluido, mas assim, dentre as outras opções que eu dei aqui, talvez ele seja um pouco mais complexo, mas assim, nada difícil de você entender não, tá, gente? Que é Labirintos da Aprendizagem, do Marcos Vinícius Mazzari. Então ele vai falar sobre várias obras e ele vai destacar alguns aspectos dessas obras. Então ele fala um pouco sobre o terror, ele fala um pouco sobre Pacto Fáustico, ele fala também sobre romance de formação. Então é um livro muito interessante que vai ter uma abrangência grande dentro da literatura. Lógico, né, com textos mais curtos e tal, não é assim um estudo aprofundado, não é isso. E nem é essa a intenção dos livros aqui dessa lista, né? Mas eu acho um livro também muito bom, o conteúdo dele é muito bom. Aí um livro que vai falar sobre um assunto específico, né? Não vai ser tão abrangente como aquele ali, ele vai falar sobre um assunto específico muito curtinho, mas eu considero muito bom, assim, ele elucida bem o tema, que é o tempo, né? E o livro se chama O Tempo na Narrativa, do Benedito Nunes. É um livro que eu já usei muito lá pro clube também, para fazer conteúdo sobre tempo. Vira e mexe eu leio algum trechinho dele lá pro pessoal do clube. E ele, apesar de ser bem curtinho mesmo, tá vendo? Ele é um livro que explica bem as questões de tempo na narrativa. O tempo e o espaço, eu fiz até um vídeo há pouco tempo aqui no canal, vou até deixar esse vídeo linkado aqui para vocês. São elementos que as pessoas às vezes não dão tanto valor assim numa narrativa. Acha que é só o tempo, é o ano que aquele livro se passa, o espaço é o lugar, né?
Mas não, tempo e espaço podem te passar mensagens muito importantes dentro de uma narrativa. Então, é bom que você compreenda bem esses dois elementos. E esse daqui fala muito bem sobre o tempo, e eu acho também uma leitura tranquila, né? Outro livro que eu vou indicar para vocês, agora que vai falar sobre um outro elemento da narrativa, que é o personagem, é esse daqui, A Personagem de Ficção. Ele tem 4 ensaios, se eu não me engano, né? São 4 ensaios falando sobre a personagem de ficção. E o que eu acho legal nesse livro aqui é que ele fala não só da personagem na literatura, ele vai falar no teatro também e no cinema. Então é bem completo, assim, eu acho bem legal. Não é um estudo sobre a personagem de uma forma geral, são 4 ensaios, tá, gente? Mas é bem legal, assim, são ensaios que trazem bastante informação pra gente sobre esse elemento aqui. Também bem curtinho, tá aí a indicação. Esse daqui, que eu também demorei a ler e que eu adorei, que é A Literatura em Perigo, do Todorov. Ele também é um livro muito curtinho, que você lê isso aqui numa sentada só, se você quiser. Ele é um livro que vai te fazer refletir sobre os caminhos que o ensino da literatura estão trilhando. Vem trilhando através de muito tempo, porque ele vai fazer uma abordagem histórica aqui do ensino da literatura, nada super aprofundado, tá, gente? Mas que dá pra gente ter uma ideia do que ele chama de a literatura em perigo, que é justamente a forma como a literatura vem sendo ensinada. Eu tenho até uma resenha desse livro, eu não faço resenha de livro teórico, né, livro de não ficção, assim, mais voltado para o estudo da literatura, mas esse daqui eu fiz porque merecia, então eu acho também uma excelente dica. E para encerrar essa lista, eu dei uma roubadinha, eu falei que eram 10 livros, mas na verdade serão 11 livros, porque eu vou indicar 2 livros do mesmo autor, que eles têm o mesmo estilo. Um é Lições de Literatura e o outro é Lições de Literatura Russa, ambos do Vladimir Nabokov, que é o autor de Lolita. E esses livros vão trazer ensaios sobre várias obras da literatura, obras importantíssimas, ensaios muito bons, alguns deles assim muito completos, como por exemplo o ensaio sobre Ana Karenina, que tem no Lições de Literatura Russa, é muito completo. Então assim, os outros ensaios também são muito bons, são livros excelentes. Esses 2 livros aqui, normalmente, eles estão com um preço mais elevado, mas gente, eu garanto para vocês, vale o investimento, porque são muito, muito bons mesmo, tá? Então, tanto Lições de Literatura Russa, que ele vai trazer aqui autores russos, né? Ele tem até aqui na capa, ele vai falar sobre Gogol, Turgenev, Dostoiévski, Tolstói, Chekhov e Gorky. E também aqui o Lições de Literatura, que aí ele fala sobre as outros livros, né? De literatura aí do mundo, assim, né, gente? Mais ali da Europa. Jane Austen, Charles Dickens, Gustave Flaubert, Robert Louis Stevenson, Marcel Proust, Franz Kafka e James Joyce. Então, fica aí essa última dica, que na verdade é uma dobradinha, né? Enfim, se vocês têm algum livro sobre livro para me indicar, deixa aqui embaixo, por favor, nos comentários, que eu adoro esse tipo de livro, tá, gente? Eu sou a louca do estudo da literatura, eu gosto de estudar literatura. Na verdade, eu sempre gostei de estudar, a verdade seja dita. Isso pra mim nunca foi um esforço. Então, deixa dicas aqui pra mim, tá, joia? Esses livros não são, assim, estudos aprofundados, como eu falei, então não pense que você só vai ler esses livros se for para você estudar literatura. Não, você pode ler também descompromissadamente, tá? Que são leituras gostosas. Espero que vocês tenham gostado aqui das minhas sugestões. Um beijo e até o próximo vídeo.